Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que tudo esteja na perfeita harmonia no lar de vocês, né? E que cada um de vocês estejam em paz. Bom, hoje o professor vai trabalhar com vocês com o substantivo coletivo, né? Dando continuidade ao estudo dos substantivos que nós vimos na semana passada. Então, hoje nós vamos trabalhar com o substantivo coletivo. Vamos só voltar um pouquinho aqui para ver o conceito do que é o substantivo, só para vocês recordarem. Substantivo é o que dá nome a tudo que existe, né? Coisas, pessoas, lugares, animais, sentimentos, etc, né? Lembraram? Então, isso é o conceito do que é substantivo. O substantivo coletivo, então, é a palavra que nomeia, quer dizer, que dá nome a uma coleção, a um conjunto ou a um grupo. Então, veja bem, o substantivo coletivo é a palavra que dá nome a uma coleção de coisas, a um conjunto de coisas, de seres ou um grupo, né? Lembrando que os substantivos coletivos, eles indicam um grupo de pessoas, de seres, de coisas, de objetos ou animais da mesma espécie. Isso é o que a gente chama de substantivo coletivo, tá? Então, é a palavra que dá nome, que nomeia uma coleção, indica várias coisas, né? Pode ser de pessoas, de seres, de coisas, de objetos ou animais da mesma espécie. Ficou claro? Isso chama-se substantivo coletivo. Então, vamos lá. Alguns exemplos para ficar mais claro para vocês, tá? Então, olha só. Álbum, né? Álbum, todo mundo conhece. Álbum, aquele que hoje em dia não se utiliza mais, mas na casa de vocês eu acredito que deve ter, né? Algumas fotografias antigas, quando você e seus irmãos eram menores. Tem lá, né? A foto física, porque hoje em dia a gente vê a foto no celular, na verdade. Mas até pouco tempo atrás, tirava-se a foto, mandava imprimir, né? Mandava, aliás, revelar e aí colocava-se no álbum. Então, o álbum é o quê? É um conjunto de fotografias. Pode ser um conjunto de fotos, tá vendo aí? Ó. Ou também pode ser um conjunto de selos. Selos que antigamente utilizava-se para selar as correspondências que a gente colocava no correio para ir de um lugar para o outro. Então, álbum, o que é álbum? É o coletivo de fotografias ou selos, certo? Outro exemplo, alcateia, ao nome alcateia. Não sei se você já ouviu esse nome, mas a alcateia é o que? É o coletivo de lobos, quer dizer, um grupo de lobos juntos chama-se alcateia. Então, alcateia é o coletivo de lobos. Vamos a outro. Arquipélago. Pela imagem já dá para se ver, né? É um conjunto de quê? De ilhas. Então, arquipélago é o coletivo de ilhas, tá? Vamos ver um outro exemplo. Que assembleia, vocês é comum a gente ver essas imagens na televisão, né? Aqui nós temos o que? A Câmara dos Deputados, né? Então, a assembleia é o coletivo de quê? De parlamentares, tá? De membros de associação. Então, aqui parlamentares são os deputados, né? Mas não só deputados, pode ser membros de associações. Então, quando vai se ter uma reunião, tem-se o que? Uma assembleia, por exemplo, a reunião de uma associação de moradores, por exemplo, quando se reúne todos, disse que é uma assembleia. Então, a assembleia é o coletivo de parlamentares ou membros de associações. Vamos a outro exemplo? Aqui, Atlas é o coletivo de quê? De mapas reunidos em livros, tá? Hoje em dia está tudo na tela do computador, tudo na tela do celular, tudo na palma da nossa mão, né? Mas na casa de alguns de vocês, daqueles que têm mais idade, certamente vocês vão encontrar um atlas. O que é o atlas? É um conjunto de mapas reunidos em um livro, né? É um conjunto de mapas, tá? É chamado de atlas. Então, atlas é o coletivo de mapas juntos, reunidos num livro, certo? Vamos a outro exemplo. Aqui, o que vocês estão vendo aí? São músicos, né?
Então veja bem, banda, tá? Olha aí, ó. Banda é o coletivo de músicos, tá? Quando se reúne um grupo de músicos para se tocar, aqui é uma sinfônica, né? Uma orquestra. Então diz que a banda é o coletivo de músicos. Vamos mais um exemplo. Bando, ó, bem parecido. Lá foi banda, músicos. Agora bando. Bando pode ser o quê? De aves. Pode ser também de ciganos. Olha para vocês verem que legal. Tá? Então, um bando de aves ou um bando de ciganos. Tá vendo? Então, bando é o coletivo de aves ou também pode ser o coletivo de ciganos. Tá? Outro exemplo, batalhão, né? É muito comum a gente ouvir essa palavra. Batalhão se refere ao quê? A soldados, né? Aqui a gente está vendo soldados do exército, mas pode ser soldados também militares, da polícia, do civil, enfim. Então, batalhão é um conjunto, batalhão é o coletivo de soldados, tá? Vamos a outro exemplo. Biblioteca, tá vendo? Biblioteca é o quê? O que a gente está vendo na imagem? Um punhado, um tanto de livros juntos. Então, biblioteca é o coletivo de livros, certo? Vamos a outro exemplo. Boiada, nós não estamos vendo aí, né? Boiada apenas com 3, mas é mais de um, é uma boiada, é um grupo, né? Então, boiada é o coletivo de bois, tá? Bois, o coletivo de bois é boiada. Vamos a outro exemplo. Nós estamos vendo aqui o que? Ó, uva e banana, tá? Então, cacho é o coletivo de quê? De uvas e bananas, tá vendo? Eu vou comprar ali um cacho de uvas, então um cacho é o coletivo, são várias uvas juntas. Um cacho de bananas, né, é o coletivo de bananas, então cacho é o coletivo, tá? Pode ser de uvas, de bananas, pode ser de coco também, tá? Um cacho de coco, eu vou comprar um cacho de coco. Então, o coletivo de cacho, né? Cacho é o coletivo, pode ser de uvas, de banana, de coco, tá? Perfeito. Vamos a outro exemplo. Então, olha lá o nome e a imagem. Então, nós estamos aqui vendo o que? Caravana, né? São pessoas que fazem trilha, indo para algum lugar. Então, caravana pode ser, ó, viajantes, tá vendo? Caravanas é o coletivo de viajantes, peregrinos ou estudantes, tá? Caravana pode ser o coletivo de viajantes, de peregrinos ou estudantes. Esse aqui todo mundo conhece, né? Os peixinhos ornamentais, tá vendo? Qual é o coletivo de peixes? Cardume. Então, quando a gente fala assim, o pescador fulano de tal foi no rio, acertou um cardume, porque ele deu um lance de tarrafa lá e pegou vários peixes juntos. Então, quer dizer, qual é o coletivo de peixes? Cardume. Ok? Legal, né? Essa imagem. Vamos a outro coletivo, a outro exemplo, que todo mundo também conhece. Aqui é o que? É a imagem noturna do céu, né? O que nós estamos vendo aí? Estrelas. Quando a gente vê muitas estrelas junto, a gente diz que a gente está vendo o que? Uma constelação. Então, constelação é o coletivo de estrelas. Tá vendo? Constelação é o conjunto, é o coletivo de estrelas. Vamos a outro exemplo. Esquadra. Nós estamos vendo aqui o que? Navio de guerra, né? Navio da marinha. Então, esquadra é o coletivo de navios de guerra. Conjunto de navios dá-se o nome de esquadra, que é o coletivo, tá? Vamos a outro exemplo. Isso é legal, isso aqui eu gosto. Nós estamos vendo aqui o que? Aviões, né? Rápidos. Aviões do Exército, da Força Aérea Brasileira. Muito provavelmente. Então, esquadrilha
é o coletivo de aviões, tá vendo? Esquadrilhas, esquadrilha é o conjunto, é o coletivo de aviões. Vamos a outro exemplo. Deixa eu ver se tem mais. Tem. Nós temos aqui fauna, é o coletivo de animais de uma região, né? Aqui não apareceu. Não, aqui logo abaixo já tem flora. Mas fauna é quando se refere aos animais de uma determinada região. Então, fauna é o coletivo de animais de uma região, certo? Flora é o coletivo de quê? Plantas de uma região. Então, quando a gente fala fauna, são os animais. Flora são as plantas, tá? É o coletivo. Outro coletivo, frota. Legal, né? Frota é o coletivo de navios mercantes, quer dizer, navios que transportam mercadorias, né? Mar adentro, de um país para outro. A gente viu há pouco aí navios de guerra, mas aqui é navios mercantes, que carregam, transportam mercadorias. Coletivo de navios mercantes é chamado frota, que também pode ser o coletivo de ônibus, né, de veículos. Quando diz assim, moço fulano tem uma frota de carro, quer dizer, ele tem mais de um carro, mais de um automóvel, tá? Então, frota é o coletivo de navios mercantes e de ônibus, de veículos, ok? Vamos a mais um coletivo. Que legal, ó. Vocês sabiam que um grupo de chaves juntos, todo mundo na casa tem um grupo de chaves juntos. Como que chama? Molho, ó. Molho é o coletivo de chaves, tá? Quando a gente vai na feira comprar verdura, a gente compra cebola verde, né, que a gente chama de cheiro verde. Aquele conjunto de cebola também é chamado de molho, tá? Pode ser o coletivo também. Então, molho é o coletivo de chaves, pode ser de cebola também. Cebola verde, viu? E por último, lógico, o último só do exemplo que o professor está dando para vocês. Existe uma infinidade de substantivos que são coletivos. Turma, ó. Turma é o coletivo de quê? Ó. Ei, saudade, né? Essa imagem dá saudade, não dá? É o coletivo de estudantes, de trabalhadores, tá? Turma é o coletivo de estudantes, de trabalhadores também, certo? Lembrando que os substantivos, como eu falei lá no começo, os substantivos coletivos, eles indicam agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie, certo? Bom, o professor vai encerrar aqui essa aula de hoje e aí vocês vão assistir, após assistirem essa videoaula, vocês irão responder as atividades sobre substantivos coletivos, tudo bem? Fiquem com Deus, tenham um bom dia. Aí durante a semana o professor vai estar postando atividade lá na plataforma. Fiquem com Deus.